Fala galera, beleza? Vamos lá. Por que o Eterno endurece o coração de Faraó? Muitas pessoas falam, Deus faz o que Ele quer e é isso aí, a pessoa não tem escolha. Bom, será que isso procede? A narrativa de Êxodo 5, diz que a primeira, fala de Moisés, com Faraó. Vamos lá, Êxodo 5. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim falou o Eterno, Deus de Israel: Deixa o meu povo partir, para que me façam uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é, o Eterno, no caso era o tetragrama ali, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço, algumas Bíblias ela está Jeová, e tampouco deixarei o Israel partir. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar ao Eterno nosso Deus, para que não nos ataque com a peste ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Voltai às vossas tarefas, disse Faraó. Eis que agora a população da terra é numerosa, e vós a fazeis interromper as suas tarefas. Nossa, Faraó foi bem duro. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos inspetores do povo e aos escribas, dizendo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, para que se apliquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os inspetores do povo e os seus escribas saíram e falaram ao povo: Assim disse Faraó: Eu não vos darei mais palha, ide vós mesmos e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho, e a fim de transformá-lo em palha. Os inspetores os oprimiam, dizendo: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. E foram açoitados os escribas dos israelitas, que os inspetores de Faraó haviam posto sobre eles, e lhes diziam: Porque ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de ontem e anteontem? Aí depois você vê, as queixas dos escribas, recriminações, as orações de Moisés, E tipo assim, o Faraó ele foi avisado, ok? Faraó foi avisado, e não foi só uma vez, certo? Então vamos retornar agora a esse tal endurecimento. Em Êxodo 7:3, exemplo, temos 20 vezes a narrativa no qual se diz: Deus endureceu o coração de Faraó. 10 delas são o Eterno endurecendo, e 10 delas são o próprio Faraó se endurecendo. As que são o Eterno endurecendo o Faraó: Êxodo 4:21, Êxodo 7:3, Êxodo 9:2, Êxodo 10:1, 10:20, 10:20, 10:27, 11:10, 14:4, 14:8, 14:17, ok? E as que o próprio Faraó se endurece: Êxodo 7:13, 7:14, 7:22, 8:11, 8:15, 8:28, 9:7, 9:34, 9:35 e 13:15, certo? Então esses são os textos. Primeira coisa, o Eterno já havia avisado, é verdade? Qual o termo no hebraico que existe? O termo endurecer, 12 vezes. Calvé ou coxá. Calvé é engrandecer, coxá endurecer 2 vezes. E o termo ozak
esse termo ozak é mais para fortalecer. Por quê? Fortalecer uma ideia que Faraó já estava convicto. O Eterno não estava fazendo ele de robô. Eles apenas estavam fortalecendo. Tá bom, é assim que você quer? Ok, só vou fortalecer teu coração, porque teu próprio mal vai te castigar. Ah, mas de onde você tirou isso? A gente tem referências bíblicas. Vou dar um exemplo aqui, Jeremias 2,19. O que diz em Jeremias 2,19? Olha um texto bem legal aqui. Que a tua maldade te castigo e as tuas infidelidades te punam. Compreende e vê como é mau e amargo abandonar o Eterno teu Deus e não me temer, o oráculo do Senhor, o Eterno dos exércitos. Então é a própria maldade da pessoa que a castiga e a própria infidelidade. O que ele falou para Moisés? Ele falou: não conheço nenhum Eterno. E vai ser assim. Depois que ele foi avisado, ele não só desafiou, né, o Deus dos hebreus, como ele ainda puniu mais ainda o povo. O que Deus fez? Tá bom, vou fazer justiça. Eu só vou fortalecer a tua ideia e a tua própria, ideia vai te castigar. Então o Eterno ele fortalece, porque se fosse para fazer um faraó de robô, ele não mandaria Moisés falar com Faraó. Já mandaria as pragas de uma vez, se ele estivesse controlando o Faraó. Ele avisa lá o Faraó. Depois ele fala: não, eu vou fortalecer a ideia de Faraó. Agora, mas por quê? Algumas ideologias que a gente tem de alguns sábios. Os pecados de Faraó foram tantos que Deus o fortaleceu, para punir. 2. Ele teve muitas oportunidades, e ele não quis ouvir. E o Eterno apenas o fortaleceu. Ele não força ninguém a nada. E 3, ele não acreditava no Eterno e não se arrependia disso. E não foi só uma vez que o Eterno falou. Porque se fosse uma coisa de robô, ele endureceu, não. Tá vendo? Ele não teve escolha. Se ele não teria escolha, ele não mandaria o Moisés falar com o Faraó. E a gente tem referências bíblicas que é a própria pessoa que se pune com as suas ações. E o termo ali, ozak, está mais para fortalecer do que endurecer. Então, se fosse assim, se o Faraó não tivesse escolha, Deus não mandaria Moisés ir lá falar com ele. E ele teve muitas oportunidades. E o que ele fez? Menosprezou e ainda castigou o povo ainda mais. Ele dava a palha e falou: vai ter mais palha, vocês que procurem. Ele ficou irritado. E o Eterno apenas fortaleceu o seu coração, tá bom? Essa é a minha opinião aí sobre Faraó. Apenas Faraó, agora que exemplos bíblicos que Deus dá oportunidade para o ser humano, a gente tem milhões.